Paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Que tenhamos um final de sexta-feira, 22 de maio de 2020, abençoado na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, estamos dando início ao primeiro bloco do quadro Você Pergunta e a Bíblia Responde. Na ocasião, estaremos dando início a esse bloco com a seguinte pergunta: é certo dizer, se a palavra do profeta não se cumprir, é porque o tal profeta não foi enviado por Deus? Que pergunta, não é, amados? Para estarmos respondendo esta pergunta, faremos uso de um texto no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao versículo de número 22. Está escrito assim: o Senhor teu Deus estabelecerá do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta, semelhante a mim. Escuta-o. De acordo com tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eu estabelecerei um profeta semelhante a ti, do meio de seus irmãos, e porei minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E se alguém não ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o punirei. E se o profeta presumir em falar em meu nome alguma palavra que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta seja morto. E se disseres em teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em meu nome, e tal palavra não se cumprir, nem acontecer assim, o Senhor não falou esta palavra. O profeta falou isso com arrogância, não temais. Amados irmãos, os versículos 15 a 19 desse texto que acabamos de ler é uma referência à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o grande profeta, maior do que Moisés, que o Senhor Deus levantaria dentre os filhos de Israel. Com base nisto, o Senhor, por meio do seu servo Moisés, adverte ao povo de Israel quanto aos falsos profetas. Isso a gente vai encontrar no versículo de número 20. E no versículo de número 22, o Senhor ensina a nação a como identificar os profetas falsos, ou o profeta falso. Glória a Deus. Então nós encontramos o Senhor, ele falando como identificar o profeta falso ou os profetas falsos da seguinte maneira. Essa é a forma de identificar o profeta falso. Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem acontecer assim. Então esse é o profeta que o Senhor não enviou. Então não deis ouvido, não deis importância. Glória ao nome de Jesus. Mas para que a gente compreenda o que o texto está dizendo, em primeiro lugar, precisamos considerar que essas condições apresentadas por Deus como requisitos para identificar os falsos profetas é uma regra para todo falso profeta, ou para identificar todo falso profeta. Ou seja, quando a palavra falada não se cumprir, quando não acontecer como o profeta falou. Então, isso é uma regra ao longo da vida. Glória a Deus. Então, como identificar o falso profeta? A gente vai observar que ao longo da vida desse profeta ou dessa pessoa, suas palavras não se cumprem, suas profecias não se cumprem. Aquilo que essa pessoa fala não acontece. E isso é um tema bem sugestivo em nossos dias, porque a gente tem visto falsos profetas se levantando ultimamente, nesses últimos dias, fazendo uso de profecias, de palavras, por sinal até estabelecendo datas para a volta de Cristo, para determinados eventos contidos na escatologia bíblica, e a gente não tem visto se cumprir. Então, olhando por essa lente que Moisés traz ao povo de Israel, como uma lente que pela qual é possível identificar o falso profeta, nós podemos dizer que essas pessoas são falsos profetas, não são profetas enviados pelo Senhor. Então esta é uma regra. Porém, essa regra não se aplica ao verdadeiro profeta.
Ou seja, é possível um verdadeiro profeta falar em nome de Deus e a palavra não se cumprir? Sim, com certeza. Não é? E nós temos visto isso ao longo da história bíblica. A gente percebe que houve palavras que foram proferidas por profetas amantes de Deus que foram revogadas, ou seja, anuladas. E, portanto, não se cumpriram. Amém, queridos? Nós temos exemplos. Podemos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis e compartilhar esses exemplos com os irmãos. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias, capítulo de número 21, precisamente do versículo de número 18 até o versículo de número 29. Nós temos como epígrafe, né, a vinha de Nabote. Então nós vamos encontrar nesse texto Deus chamando o profeta Micaías, enviando até Acabe com uma mensagem de juízo para a casa de Acabe. E precisamente no versículo de número 26 a 27, em que está escrito assim, né? Bendito, ou melhor, 27 ao 29 está escrito assim: sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, as palavras de Micaías, o profeta, rasgou suas vestes, cobriu de saco sua carne e jejuou, e jazia em saco, e andava humildemente diante do Senhor. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, portanto, se humilha perante mim, não trarei o mal que ele, enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa. Então a gente está vendo aqui claramente na palavra que o profeta Micaías foi enviado a Acabe com uma palavra de juízo, e Acabe veio a se humilhar diante de Deus, e o Senhor retardou a palavra que falou a Acabe. Disse claramente ao profeta Elias. Eu acredito que Elias questionava a Deus acerca do juízo que havia sido profetizado por Micaías sobre Acabe, que não havia acontecido, e o Senhor disse que, pelo fato de Acabe ter se humilhado, o Senhor havia retardado a palavra, não é? Glória a Deus. Ou melhor, o Senhor havia anulado a palavra que falou para os dias de Acabe, e não ia trazer esse juízo, não é? Enquanto Acabe vivesse, mas que traria, que cumpriria essa palavra nos dias do filho de Acabe. Então a gente vê o Senhor retardando, não é? A sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Neste caso, glória a Deus. Mas ainda há outro texto que mostra que a palavra do Senhor não foi retardada, mas sim anulada. Tá certo, queridos? Bendito é o nome do Senhor. Revogada. 2 Reis, os irmãos podem abrir as suas Bíblias e conferir conosco, do versículo 1, nós vamos ver aqui a doença e cura de Ezequias, né? Quando o rei Ezequias adoeceu, uma doença de morte, e Deus mandou o profeta com uma mensagem dura, com uma mensagem dizendo para o rei que ele ia morrer, que ele se organizasse seu reino, a sua casa, porque ele morreria e não viveria. Uma palavra uma confirmada, não é? Uma decisão de Deus, glória ao nome do Senhor, confirmada e afirmada e confirmada. E aí o profeta se retira e o rei Ezequias faz uma oração, por sinal curta, e Isaías, antes de sair no portão principal do palácio, Deus manda ele voltar e dizer: diz ao meu servo que eu ouvi a oração dele, vi as lágrimas dele, né? Aleluia. E vou acrescentar 15 anos de vida, e como prova de que eu, o Senhor, falei e farei, né? Farei com que o relógio de Acais, né, volte 10 graus, como sinal de que eu cumprirei com esta palavra. Então a gente vê, no caso de Ezequias, a palavra de Deus sendo revogada, sendo anulada. Glória seja dada ao nome do Senhor. E por que isso é possível, irmão Paulo? Glória a Deus. Isso é possível devido à fidelidade de Deus à sua palavra. Ou seja, em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, o Senhor disse: se eu enviar juízo sobre a terra, gafanhoto, cerrar os céus, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei,
perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, esse foi o caso de Acabe. Glória a Deus, Acabe se humilhou perante o Senhor. E Deus revogou a palavra de juízo que falou acerca da sua casa. Glória ao nome do Senhor. Não é? Em fidelidade ao que o Senhor havia dito. Glória a Deus, a Salomão. Não é? Aleluia. Na oração que Salomão havia feito acerca da casa do Senhor. Deus aqui estava cumprindo o que havia dito. Glória a Deus. E também o profeta Jeremias, em 33:13, quando o Senhor diz, usando o profeta, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Neste caso, foi o caso de Ezequias. Deus mandou a palavra. Você vai morrer. A palavra afirmada e confirmada. E não vai viver. Aleluia. Mas ele fez um clamor a Deus. E o Senhor ouviu. E respondeu. E podemos dizer que respondeu imediatamente. A palavra que fora dada acerca de morte foi revogada. Foi anulada. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Em resposta à fidelidade de Deus, né, a sua palavra. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Então, irmãos, Deus é fiel, né? E ainda devemos considerar outro requisito acerca de cumprimento de palavra. Devemos considerar o tempo de Deus, irmãos. E quando eu falo de tempo de Deus, eu estou dizendo que Deus vive na eternidade. Deus se move na eternidade. E para alguém que vive na eternidade, 1000 anos lunares, né, ou 1000 anos dos mortais na eternidade, para o Deus eterno, é como um segundo, é como um dia. Glória a Deus. Isso está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Né? Ou não sabeis que para Deus 1000 anos é como um dia. Aleluia. Glória a Deus. Não é, irmãos? Então precisamos entender que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Aleluia. Nisso compreendemos porque Deus disse, né, na sarça a Moisés: eu tenho visto, Moisés, atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por conta dos seus exatores. Deus dizendo que estava vendo atentamente, que estava ouvindo. E quando a gente olha e diz assim, 430 anos aquele povo clamou. Como é que Deus suportou isso? 430 anos para você, querido. Mas para quem está na eternidade, 1 segundo que o povo clamou. 1 minuto que o povo clamou. Aleluia. Aleluia. Um dia que o povo clamou, uma semana. Glória ao nome do Senhor. 430 anos na eternidade não é nada. Não é? Glória a Deus. E Deus vive lá, Deus se move lá. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus tem o seu próprio tempo, o seu próprio modo, né? Tem a sua hora, tem a sua data, tem o seu momento. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós observamos isso, irmãos, na palavra de Deus. Então, ainda devemos considerar o tempo de Deus. Abraão esperou 25 anos para Deus cumprir a promessa em sua vida do Isaac. E houve promessas na vida de Abraão que não se cumpriram com ele em vida. Por exemplo, a do capítulo 15 do livro do Gênesis, né? Quando Deus manda Abraão contar as estrelas, diz assim será a tua descendência. E Abraão não viu o seu povo como as estrelas, né? A ponto de não poder contar. Ele viu apenas o filho de Agar, o filho de Sara e os filhos de Quetura. Mas naquele dia, quando o Senhor remira Israel, aleluia, e o remanescente adentrar os portões celestiais, Abraão vai ficar de pé para receber a sua descendência, numerosa como as estrelas do céu, em cumprimento da promessa. Aleluia. Então existem promessas que Deus não cumpre, né? Durante a vida daquela pessoa, como Deus disse que ia fazer nos dias de Acabe, mas cumpre em sua descendência, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, querida, se você, né, recebeu a palavra de Deus, se Deus disse, vou salvar os teus filhos, e você está ficando velha, vou salvar o teu esposo, e você, já passaram-se os anos, você se encontra fraca, né? Você está dizendo, Deus, eu estou prestes a partir, e não vi aquela promessa, fique certa de que você pode até partir, aleluia, mas a palavra de Deus não será sepultada com você, porque Ele vela para cumprir com a sua palavra. Naquele dia, né? Você vai ficar de pé para receber o seu esposo em glória, para receber seus filhos em glória,
Assim como Abraão receberá a sua descendência numerosa como as estrelas. Aleluia. Porque Abraão morreu, foi sepultado, mas a promessa de Deus não foi sepultada com ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Então permaneça firme crendo, porque a palavra de Deus diz que o justo até na sua morte tem esperança. Aleluia. Então, ainda tem um terceiro requisito que a gente precisa considerar, irmão, é que Deus se arrepende do mal. Do mal. Quando a gente observa em Números 23 e 19, aquela expressão que diz, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, precisamos entender o que Balaão estava dizendo. Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E ele, abrindo a boca para amaldiçoar, Deus convertia aquela maldição em bênção. Então ele disse que Deus não era homem para mentir. Ele estava dizendo que a bênção que havia sobre o povo de Israel era uma bênção verdadeira. Aleluia. E quando ele dizia que Deus não era filho do homem para se arrepender, ele estava dizendo que as promessas de Deus, que a bênção de Deus na nação de Israel não era uma bênção temporária. Aleluia. Não era uma bênção condicional. Aleluia. Que apesar do povo, né, ser obstinado, glória ao nome do Senhor, mas Deus não havia se arrependido de os ter abençoado. Então, Deus não se arrepende de abençoar. Deus não se arrepende do bem que faz. Aleluia. Ele só se arrepende do mal. Bendito é o nome do Senhor. E em 1 Crônicas, capítulo de número 21, acompanha comigo, querido. Nós temos um versículo de número 15, 21 e 15 de 1 Crônicas, que serve de base, de apoio para essa verdade que nós estamos dizendo. Deus não se arrepende do bem. Deus não se arrepende de abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Deus só se arrepende do mal. Livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15, diz assim: e mandou Deus um anjo para destruir Jerusalém. E ao destruí-la, viu Deus e se arrependeu do mal. Aleluia. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. Então Deus enviou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém. E quando Deus viu tamanha destruição, aleluia, ele se arrependeu, aleluia, de ter enviado o anjo para destruir. Aleluia, glória. Então ele disse ao anjo: basta, chega de destruição, retire a sua mão agora. Bendito é o nome do Senhor, porque Deus, ele é rico em misericórdia, ele é rico em compaixão, ele não tem prazer na dor, aleluia, no sofrimento. Bendito é o nome de Jesus. Ele é um Deus cheio de misericórdia e de amor e de bondade. Então Deus se arrepende do mal. Nós ainda poderíamos, né, ler mais um texto. Glória a Deus. No livro do profeta Jonas. Também. Glória ao nome do Senhor. Podemos ler Jonas capítulo de número 3. Aqui, irmãos. E comprovar também isso que nós estamos dizendo, que Deus se arrepende do mal. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus se arrepende do mal. Jonas, capítulo de número 3, versículo 4. Veja qual foi a pregação de Jonas, que Deus enviou Jonas a pregar na cidade de Nínive. Capítulo 4. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade. Ele anunciou dizendo: mais 40 dias e Nínive será destruída. Essa foi a mensagem do profeta. Deus mandou dizer que com 40 dias na frente a cidade de Nínive seria destruída. Jonas não levou a mensagem de arrependimento, né? Jonas não foi enviado para dizer ao povo que se arrependesse, que se humilhasse, mas sim para anunciar o juízo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, aleluia, de que no versículo de número 10, viu Deus a decisão que havia tomado e como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhes faria, do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Aleluia. Então Deus não mandou ninguém se converter, nem se arrepender. Mas quando os ninivitas creram na mensagem de Jonas e se arrependeram e proclamaram jejum,
aleluia, se humilharam diante do Senhor, a Bíblia disse que Deus viu aquela decisão. Deus considerou, aleluia, aquela atitude, bendito é o nome do Senhor, dos ninivitas, e se arrependeu do mal que lhes tinha dito que lhes faria e não fez. Aleluia. Então as palavras de Jonas foram revogadas. As palavras de Jonas foram anuladas. Mas Jonas foi enviado por Deus. Glória a Deus. Então considere a misericórdia de Deus. Considere a benignidade de Deus. Aleluia. Ainda, ou mesmo quando existe uma palavra de juízo para uma pessoa, não se cumpriu? Porque Deus não falou? Oh, querido, talvez alguém se humilhou. Ele se humilhou, ela se humilhou. Alguém clamou em lugar dele, em lugar dela. Quantos livramentos Deus tem dado a filhos rebeldes de crente, porque a mãe está de joelho orando e clamando. Aleluia. Quantos laços de morte, aleluia. Quantas decisões de Deus são revogadas por causa da oração de um justo. Bendito é o nome do Senhor. Então não se precipite em palavras, em dizer, aleluia, que o profeta não foi de Deus porque a palavra não se cumpriu. Ou não chegou o tempo, ou alguém se humilhou, ou alguém clamou, aleluia, e o Deus compassivo e misericórdia, né, revogou a palavra. Glória a Deus. Que Deus, irmãos, em Cristo Jesus possa nos abençoar, nos conservar em vida, nos conservar com saúde, que possamos prosseguir firmes em Deus, né, retenhando firme a confissão da esperança, segurando as promessas, crendo que aquele que prometeu também é fiel para cumprir, aguardando o tempo do Senhor, fechando a boca, guardando tudo no coração, feito Maria. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, porque eu posso dizer uma coisa a você pelo Espírito. O meu Deus, o teu Deus, ainda pode te surpreender na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, queridos. Que tu permaneças orando por nós, por mim, pela minha casa. Somos carentes das orações dos irmãos, das orações dos santos, não é? E fica aí, aguardando o nosso segundo bloco, tá certo? Em breve estaremos trazendo uma segunda pergunta e dentro da palavra de Deus, da orientação do Espírito Santo, estaremos trazendo uma palavra de esclarecimento, tá certo? Para maior compreensão dos irmãos, para que possamos assim crescermos na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.